Bem-vindos ao Plantão de Notícias 90 Minutos. Romário é vetado da Copa após levar a aeromoça para o quarto na concentração. Escândalo! Descoberto o esquema que fez o Brasil entregar a Copa de 98. Jogadores do Grêmio são pegos fazendo sexo oral dentro do ônibus da delegação. Pelé é afastado da seleção por não enxergar direito. Você já deve ter escutado essas notícias em algum lugar, né? Só que só tem o seguinte, é tudo lorota, mentira, boato, ou para usar o termo da moda, é tudo fake news. Vamos começar a desconstruir esses mitos, essas mentiras que rolam na internet, começando agora pela famosa história da poltrona 36. No fim de 2004, o Grêmio foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Passada a temporada desastrosa, os bastidores do clube ferveram com a suposta existência de um dossiê elaborado pelo ex-presidente Hélio Dourado. Conselheiros e parte da imprensa gaúcha começaram a espalhar então que o dossiê delatava 2 jogadores do elenco que teriam praticado sexo oral dentro do ônibus da delegação na volta de uma partida. Porque as coisas que aconteceram, que ocorreram no Grêmio no ano passado, principalmente no segundo semestre do ano passado, todo mundo sabe, Trovão Azul. Tem a história, né, do famoso lá ônibus do Grêmio. Vocês já ouviram falar. Capone e Fábio Bilica eram os zagueiros do Grêmio naquela temporada. Como eles já haviam sido dispensados antes do fim do ano, acabaram sendo apontados como os atletas que teriam praticado o ato. A coisa ficou séria depois que um colunista de um jornal publicou uma coluna intitulada A Poltrona 36, em que dizia que 2 jogadores desolados com a derrota ou alheios a ela se consolavam escandalosamente. Foi um blá 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 no Rio Grande do Sul lá, acho que no Brasil inteiro. Poltrona 36 em referência ao lugar que ocupavam no Trovão Azul, como era conhecido o ônibus do Grêmio. O boato de cunho homofóbico virou pretexto para a zoação dos colorados aos torcedores gremistas. Mesmo vários anos depois do rebaixamento, colegas de Capone e Bilica contavam esse caso como se fosse verídico em programas de rádio e televisão, mas sem citar nomes. Eu tava no Grêmio na época. Procurou, eu não sei direito, não lembro, faz muito tempo, mas teve essa história aí. A imprensa do Rio Grande do Sul também fazia piada sobre o rumor. Acontece que ninguém jamais afirmou ter visto ou testemunhado essa suposta relação sexual entre os 2 zagueiros, nem mesmo o ex-presidente Hélio Dourado. Cláudio Duarte, que era o técnico do Grêmio na época, confirma que o episódio se tratou de uma fake news. Em suas palavras, uma mentira, repetida 1000 vezes, vira verdade. Capone e Bilica sempre negaram a história. Na versão dos jogadores, eles foram usados como bode expiatório por dirigentes do Grêmio diante do rebaixamento. Em 2009, o ônibus Trovão Azul de 2 andares foi aposentado pelo Grêmio e vendido a uma rede bancária. Outra lenda que é repetida aos 4 ventos é a de que o Romário ficou fora da Copa de 2002 por causa de uma aeromoça. Já ouviu essa também? Ainda na época das eliminatórias, o Romário conheceu uma aeromoça no voo para Montevidéu e ficou cheio de papo com ela no saguão do hotel antes do jogo contra o Uruguai. Depois disso, ele não foi mais convocado por Filipão. Aí geral juntou as peças. Romário levou a aeromoça para o quarto da concentração, o técnico descobriu e resolveu não convocá-lo para a Copa. Porém, tem um detalhe, o baixinho nunca ficou com a aeromoça. Quase 2 décadas depois, ele jura de pés juntos que não rolou nada. Mas desconfia que o Filipão acreditou nessa história ao vetá-lo da seleção. Só que o disciplinador Luiz Felipe Scolari tinha treta com o Romário muito antes desse zuzunzum de aeromoça. O técnico ficou pé da vida quando ouviu o baixinho dar entrevista dizendo que sabia de esquemas e cartas marcadas nas convocações da seleção. Ele também implicava com o jeitão bom vivant de Romário e a gota d'água foi uma cobrança pública de seu desafeto Eurico Miranda pela convocação do atacante do Vasco. Ali, acabaram-se todas as chances de Romário disputar a Copa. Ou seja, a aeromoça não teve culpa nenhuma nessa história. Já ouviu também a história de que Pelé não enxergava direito e quase ficou fora da Copa de 70? O saudoso João Saldanha decidiu barrar ninguém mais, ninguém menos que o Pelé. E a sua justificativa caiu como uma bomba na época. Ele disse que o rei estava com problema nas vistas e que o atrapalhava na hora de cabecear e finalizar. Pronto, não demorou para toda a imprensa cravar. Pelé não enxerga direito e corre o risco de ficar fora da Copa. Só que o buraco era bem mais embaixo. Mesmo classificado para a Copa, o Saldanha estava pressionado no cargo. Nos amistosos preparatórios, seu time ia mal e Pelé praticamente não tocava na bola. O técnico, então, resolveu colocar o rei no banco e usou a desculpa do problema nas vistas para tentar motivá-lo de um modo bem questionável. Deu tudo errado, porque Pelé ficou enfurecido e seria decisivo para a queda de João Saldanha antes da Copa. Não era segredo para ninguém que Pelé tinha miopia, mas isso nunca atrapalhou seu desempenho em campo. Assim como o motivo que levou Saldanha a barrá-lo tem muito mais a ver com os bastidores da seleção do que com o suposto problema nas vistas. Mas eu acho que o boato mais extraordinário que envolve a nossa seleção é o de que o Brasil entregou a Copa para a França em 98. Será?
Se fuçar nos seus grupos de WhatsApp, é bem provável que você se depare com uma carta em tom de denúncia que desvenda todo o esquema. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas, diz o texto assinado pelo jornalista Gunther Schweitzer. Acontece que o tal Gunther Schweitzer não é jornalista, muito menos escreveu a tal carta. Logo depois da Copa, ele recebeu o texto numa corrente de internet, aí resolveu passar para os contatos da firma no e-mail corporativo. Um colega que recebeu a mensagem teve a mesma ideia, mas trocou o cargo de Gunther Schweitzer na assinatura do e-mail, dando a entender que ele era jornalista. Foi questão de tempo para o Brasil inteiro ficar sabendo daquela versão para a derrota na França. Mas não há nenhuma comprovação de que dirigentes, jogadores ou comissão técnica teriam sido subornados para perder a Copa. Todos os envolvidos atribuem a derrota na final à convulsão sofrida por Ronaldo hora antes da partida. Hoje, Gunther Schweitzer, que mora em São Paulo, tira sarro da história. Ele até tentou aproveitar a fama para se eleger deputado federal em 2018, mas só conseguiu 1.200 votos. O futebol tá cheio de mito, lenda, boato, lorota, mentira e fake news, então se informe direitinho, tá? E é o seguinte, gostou do vídeo? Então deixa seu like, seu comentário, sua corneta e aproveita e se inscreve aí no canal do 90 Minutos, pô. Valeu!